Fala galera, dando continuidade ao nosso curso, nessa aula iremos aprender o que são os pré-processadores e como é feita a compilação com o CS. Bom galera, então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é esse pré-processador, né? Programa que recebe um texto e efetua uma conversão léxica nele. O que é essa conversão léxica, né? São conversões de textos, ou seja, você vai receber uma linguagem e converter ela para outra linguagem. É o que acontece com o pré-processador no caso do CS. Quem é acostumado já a utilizar linguagens compiladas, como por exemplo o C, você utiliza um compilador, que nada mais é do que um pré-processador que vai converter o código C para um código binário lá, um código. No caso do Java você vai ter aí o bytecode, né? Bom, enfim, esse pré-processador ele pode converter, né, macros, inclusão de condicionais e de outros ficheiros. No nosso caso a gente vai utilizar muito a inclusão de arquivo dentro do outro arquivo. Então isso facilita muito para a gente poder fatorar o nosso código. Bom, e de modo geral, como é que funciona esse pré-processador? Então você tem um arquivo, por exemplo, aqui um arquivo do tipo SCSS, que é o arquivo que a gente vai utilizar. Esse arquivo, você vai executar um comando que ele vai pré-processar, ou seja, ele vai compilar o arquivo SCSS para um arquivo CSS. Ele vai traduzir um arquivo do tipo SCSS para um CSS. Para daí então, no nosso site ou sistema, você vai utilizar o arquivo CSS. Então esse processamento ele não é feito em tempo real. Quando o cliente, o usuário acessa o seu site, ele vai acessar e vai carregar o arquivo CSS. Por quê? Porque ele é pré-processado. Então a gente desenvolve o CS, processa ele, ou seja, converte ele para o CSS e depois a gente vai utilizar no nosso site o CSS. Um exemplo aqui, né? Vamos supor que a gente tem esse arquivo aqui, que tem essa font size 14, border 1 pixel solid black. Então isso aqui são variáveis. A gente vai estudar isso mais na frente, como é que declara essas variáveis. E aí você tem um H1 e as propriedades, né? Font size e a borda. Quando você desenvolveu esse código aqui, CS, você tem que processar esse código, ou seja, compilar esse código e transformar ele em um arquivo CSS. Esse arquivo CSS ele vai ter os valores aqui da variável, ou seja, ele pegou, processou e disse font size. Essa variável, qual é o valor dela? 14 pixels, beleza, então jogou aqui 14 pixels. Essa variável border, o que é que ela tem? 1 pixel solid e a cor black, então beleza. Joga o valor da variável aqui, então quem fez isso aqui foi o pré-processador, no nosso caso aqui o CS, beleza? O pré-processador ele é escrito em alguma linguagem, no nosso caso ele foi escrito na linguagem Ruby, por isso que a gente precisa instalar o Ruby antes de instalar o CS, como a gente viu nas aulas anteriores. Bom galera, nessa aula então a gente aprendeu aí o que são os pré-processadores e para que serve, né, o próprio processador CS. Então a partir das próximas aulas a gente vai começar a ver aí um pouco mais na prática como é que isso funciona. Até a próxima aula.